Eu me sentei na mesa errada. Que vergonha! Disse Emma, já se levantando apressada. Espera, Liam falou, também se levantando. Está tudo bem, eu. Mas ela já estava pegando o casaco, o rosto em chamas, e correndo para a porta. Liam a observou sair, com uma mistura estranha de arrependimento e curiosidade girando no peito. Ele tinha a intenção de corrigir o engano desde o início, mas agora se pegava pensando se algum dia a veria de novo. E por que exatamente a ideia de não vê-la mais o incomodava tanto? Liam Parker estava sentado em sua cobertura, observando o brilho da linha do horizonte de Nova York. O som distante do tráfego e o brilho suave das luzes da cidade costumavam acalmá-lo. Mas naquela noite sua mente estava longe dali. Ele não conseguia parar de reviver a conversa que teve com Emma no restaurante. Havia algo nela, uma sinceridade, uma doçura, algo que destoava completamente do seu mundo de aparências cuidadosamente mantidas e diálogos milimetricamente calculados. Ela foi honesta, vulnerável até. Compartilhou histórias sobre sua vida sem nenhuma afetação, sem disfarces. Era o oposto absoluto das pessoas com quem ele costumava lidar. Sócios que pesavam cada palavra como se fosse dinheiro, mulheres que enxergavam sua fortuna antes mesmo de olhar para ele. Emma tinha achado que ele era outra pessoa, alguém comum. E isso tornava tudo ainda mais fascinante. Pela primeira vez em muito tempo, Liam se sentia curioso. Do outro lado da cidade, Emma se jogava no sofá de seu pequeno apartamento, afundando o rosto na almofada. Foi tão horrível assim? Perguntou Jenny, sua colega de quarto, espiando por cima do laptop com um sorriso divertido. Emma se sentou, o rosto ainda corado de vergonha. Pior, Jenny, eu me sentei na mesa errada. Tive uma conversa inteira com um desconhecido, achando que era o Kevin. Jenny teve que segurar o riso. E aí? Emma começou a contar tudo, as palavras saindo atropeladas. Ele foi gentil. Na verdade, foi muito legal. Até engraçado. Mas aí recebi a mensagem do Kevin de verdade. E saí correndo feito uma louca. Isso tá parecendo começo de comédia romântica, brincou Jenny. Emma gemeu, escondendo o rosto de novo na almofada. Eu só espero nunca mais ver ele. Jenny levantou a sobrancelha. Tem certeza? Você disse que ele foi legal. Foi, admitiu Emma, abaixando um pouco a almofada. Mas não importa. Eu passei vergonha. Talvez não seja o fim do mundo, disse Jenny, dando de ombros. Todo mundo comete erros. E olha, se ele era tudo isso que você falou, talvez ele nem tenha se importado. Na manhã seguinte, Liam estava no escritório, rolando e-mails sem prestar atenção, enquanto sua assistente Claire revisava a agenda do dia. Cancele o almoço com Rothman, disse ele de repente, interrompendo-a. Claire parou, olhando para ele com atenção. Você está distraído desde ontem. Aconteceu alguma coisa? Liam hesitou. Pensou se deveria contar. Eu conheci alguém, disse por fim. Por acaso? Claire arqueou uma sobrancelha. Por acaso? Liam se recostou na cadeira pensativo. Ela achou que eu era outra pessoa. Conversamos. Ela não sabe quem eu sou. E pela primeira vez em anos, foi tudo tão normal. E agora? Perguntou Claire, deixando a prancheta de lado. Eu quero vê-la de novo, disse Liam, simplesmente. Claire esboçou um sorriso discreto. E como pretende fazer isso acontecer? Tenho uma ideia, respondeu Liam, já se levantando. Mais tarde, naquele dia, Emma estava encerrando seu turno na lanchonete quando o celular vibrou. Ela pegou o aparelho, franzindo a testa diante do número desconhecido. Oi, Emma. Aqui é o Liam, o cara do restaurante outro dia. Sei que foi um engano, mas eu gostaria de te ver de novo. Que tal um café? Emma ficou encarando a mensagem, o coração dando um salto. Liam. Ele não era amigo do Kevin, era? Mostrou a mensagem para Jenny naquela noite, ainda com o senho franzido. O que eu faço? Jenny sorriu. Você diz sim, obviamente. Qual é o pior que pode acontecer?
Depois de alguns segundos de hesitação, Emma respondeu: Ok, café parece uma boa ideia. A cafeteria escolhida por Liam era modesta, escondida dos pontos mais movimentados da cidade. Quando Emma chegou, ele já estava lá, vestindo jeans e uma camisa simples, nada da elegância corporativa que ela lembrava. Oi, disse ela, sentando-se à frente dele. Oi, respondeu Liam, sorrindo. Obrigado por ter vindo. Emma deu de ombros. Achei que devia me desculpar por ter saído daquele jeito. Sem necessidade de desculpas, disse ele com sinceridade. Na verdade, ainda bem que você saiu. Assim eu tive um motivo para te mandar mensagem. Eles pediram suas bebidas e, à medida que a conversa fluía, Emma foi relaxando. Liam era fácil de conversar, com um senso de humor seco, mas cativante. Ele fazia perguntas sobre sua arte, sua família, seus sonhos. E você, o que faz da vida? Ela perguntou depois de um tempo. Trabalho com tecnologia, respondeu Liam, propositalmente vago. Startups, na maioria. Parece complicado. Pode ser, admitiu ele, mas eu gosto. Com o passar da tarde, Liam se sentia cada vez mais atraído pelo mundo de Emma. Ela falava sobre a mãe, que trabalhava em 2 empregos para pagar as contas médicas, e sobre seus desenhos, que sonhava transformar em carreira. Você é incrivelmente resiliente, disse Liam com admiração genuína. Emma riu de leve. Resiliente ou teimosa, você escolhe. Mais tarde, no escritório, a assistente de Liam o abordou direto no corredor. Você ficou fora o dia inteiro, disse Claire, firme. O que está acontecendo com essa mulher? Liam suspirou, coçando a nuca. Ela é diferente. Claire cruzou os braços. E você ainda não contou quem você realmente é. Ainda não, admitiu ele. Quero que ela conheça a mim, não minha conta bancária. O olhar de Claire suavizou um pouco, mas sua voz permaneceu firme. Você não pode sustentar isso para sempre, senhor. Ela vai descobrir. E quando descobrir, pode não acabar bem. Liam assentiu, sabendo que ela estava certa, mas, por enquanto, ele não estava pronto para arriscar a primeira conexão verdadeira que sentia em anos. O aroma de café recém-passado preenchia o ar quando Emma entrou na cafeteria aconchegante. Estava um pouco menos nervosa dessa vez. Ao avistar Liam em uma mesa no canto, acenou timidamente. Ele levantou o olhar, o sorriso caloroso e acolhedor. Nada do terno e gravata. Hoje ele usava um suéter cinza simples e jeans, perfeitamente em sintonia com o clima descontraído do local. Oi, disse Emma, sentando-se à sua frente. Oi, respondeu Liam com a voz suave, porém genuína. Obrigado por vir de novo. Ela deu de ombros, tentando disfarçar o nervosismo. Não é todo dia que um desconhecido que você confundiu num restaurante te manda mensagem. Eu fiquei curiosa. Liam riu, tomando um gole do café. Que bom que a curiosidade venceu. A conversa foi leve, natural. Risos surgiam entre uma troca e outra, acompanhando o burburinho sutil do ambiente. Liam voltou a perguntar sobre os desenhos de Emma, e ela começou a se abrir de verdade, contando coisas que raramente compartilhava. Falou sobre como desenhar sempre foi sua fuga em tempos difíceis, sobre o pai que a incentivava e sobre o sonho de um dia abrir um estúdio para jovens artistas. Você é incrivelmente apaixonada por isso, observou Liam. É tudo que eu sempre quis, admitiu Emma, corando levemente. E você vai conseguir, disse ele, a voz firme, sem hesitação. Quando deixaram a cafeteria, a tarde já ia dando lugar ao início da noite, mas a conexão entre eles só parecia crescer. Emma levou Liam até o parque que mais amava, um lugar pequeno, mas encantador, com caminhos sinuosos e muitos bancos perfeitos para desenhar. É aqui que venho quando preciso de inspiração, explicou ela, tirando um caderno de esboços da bolsa. Ela folheou as páginas, revelando desenhos intrincados de pessoas, árvores e paisagens da cidade. Liam ficou impressionado com o talento dela. Isso é incrível. Você podia vender esses desenhos. Emma sorriu, tímida. Talvez um dia. Por enquanto, são só meus. Enquanto caminhavam pelo parque, Emma parou para rabiscar a cena de uma criança alimentando patos no lago. Liam observava,
fascinado pela maneira como a atenção dela se concentrava, como as mãos se moviam com leveza, como se o mundo desaparecesse ao seu redor. Você é incrível, disse ele, suavemente. Emma levantou os olhos, encontrando o olhar dele. Eu só tô desenhando. Não, respondeu Liam, firme. É mais do que isso. Alguns dias depois, Liam insistiu em ajudar Emma com as compras. Vai se arrepender, brincou ela enquanto esperavam na fila do mercadinho de bairro. Por que diz isso? Perguntou ele, segurando uma caixa de leite. Porque essas sacolas pesam 1 tonelada, respondeu Emma rindo. Quando chegaram ao prédio dela, Liam carregou quase todas as sacolas escada acima, sem reclamar, embora tenha notado a tinta descascando nas paredes e a luz do corredor piscando. Esse lugar tem personalidade, comentou ele, com diplomacia. Emma deu uma risada. É uma forma gentil de dizer caindo aos pedaços. O apartamento era pequeno, mas acolhedor. Havia pincéis e papéis espalhados pela sala, e as paredes estavam decoradas com esboços colados com fita. Liam sentiu um misto de admiração e culpa. Ela vivia com pouco, mas cada canto daquele espaço exalava arte, dedicação e alma. Enquanto guardavam as compras, Emma contou histórias sobre a mãe, que sempre incentivou seus sonhos artísticos, mas agora enfrentava problemas de saúde. É difícil às vezes, admitiu ela, empilhando latas no armário, mas sou grata por tê-la. Ela é a pessoa mais forte que conheço. Liam assentiu, respeitando cada vez mais a força silenciosa que via em Emma. Em uma noite especial, ela o convidou para a inauguração de uma galeria de arte que vinha aguardando com entusiasmo. Enquanto passeavam pelas obras, os olhos de Emma brilhavam diante de cada quadro. Liam mal conseguia prestar atenção nas telas. Estava completamente hipnotizado pela forma como ela via o mundo. Pararam diante de uma pintura de um pai e uma filha pescando à beira de um lago. Os traços eram vivos, carregados de emoção. Emma prendeu a respiração. O que foi? Perguntou Liam, se aproximando. A voz dela saiu quase como um sussurro. Me lembra do meu pai. A gente pescava todo verão quando eu era pequena. Lágrimas começaram a brotar e ela tentou disfarçar, limpando os olhos depressa. Desculpa. É bobo, eu sei. Não é bobo, disse Liam com suavidade. Sem pensar muito, tocou gentilmente o ombro dela. Ele teria muito orgulho de você. Emma o olhou, os olhos marejados, e por um instante tudo ao redor pareceu desaparecer. Só havia aquele momento silencioso entre os dois. No caminho de volta para casa, os pensamentos de Emma eram um turbilhão entre confusão e desejo. Kevin, como ainda acreditava que Liam se chamava, tinha se tornado alguém especial, alguém que ela ansiava ver, alguém que a fazia se sentir compreendida de verdade. Mas uma voz insistente dentro dela lembrava que, por mais que ele tentasse se encaixar no mundo dela, eles vinham de mundos completamente diferentes. Eu só não entendo, murmurou ela para si mesma, o coração dividido entre o que sentia e o que temia. Quer que eu continue a história a partir daqui? Emma quebrou o silêncio com a voz baixa, mas firme. Liam lançou um olhar rápido e disse: Não entendo. Por que você está passando tempo comigo? Ela confessou, com os olhos fixos nele. Você poderia estar com qualquer pessoa, fazendo qualquer coisa. Por que logo eu? Liam hesitou. A culpa lhe apertou o peito. Porque eu gosto de estar com você. Isso não basta? Emma esboçou um leve sorriso, mas não respondeu. A dúvida ainda pairava no ar. Mais tarde naquela noite, Liam estava sozinho na cobertura, encarando as luzes da cidade através da janela. Ele sabia que, cedo ou tarde, teria que contar a verdade, mas só de pensar em perdê-la, o medo o paralisava. Por enquanto, decidiu se agarrar àquela conexão, mesmo que fosse algo construído sobre tempo emprestado. Enquanto isso, o zumbido da cidade preenchia o fundo da noite.
Emma estava sentada no sofá, pernas cruzadas, rolando o feed do celular enquanto tomava um chá quente. Um título chamou sua atenção. Liam Parker, o milionário da tecnologia, amplia esforços filantrópicos. Curiosa, ela clicou no artigo. A foto mostrava um homem, de terno elegante, cabelos escuros, postura confiante, inconfundível. Emma franziu a testa, apertando os olhos diante da tela. Havia algo nele, familiar. Jenny, chamou a colega de apartamento, que montava um quebra-cabeça na mesa da cozinha. Que foi? Respondeu ela, sem desviar o olhar das peças. Emma virou o celular, mostrando a foto. Esse cara te lembra o Kevin? Jenny olhou, semicerrando os olhos. Depois soltou uma risada. Ah, definitivamente não. Esse aí é bilionário ou algo assim, né? O Kevin é muito mais pé no chão. Emma forçou um sorriso, mas algo ainda a incomodava. A semelhança não saía da cabeça. Para com isso, murmurou para si mesma. Tá sendo ridícula. Alguns dias depois, Emma convidou Liam para jantar em seu apartamento. Queria agradecer pelo apoio e pela gentileza, gestos que haviam tocado seu coração de forma profunda. Quando Liam chegou com um buquê de flores silvestres nas mãos, ela sorriu calorosamente. Você não precisava trazer nada. Liam deu de ombros, entregando as flores. Considere um agradecimento por me receber. O jantar era simples, mas cheio de carinho. Espaguete com pão de alho, servido em pratos diferentes entre si. Enquanto comiam, Emma falou animadamente sobre seus planos de enviar esboços para um concurso de arte local, inspirada pelo incentivo que ele lhe dera. Você fez tanto por mim, disse ela, os olhos brilhando de gratidão. Não só com as coisas da arte, mas por ser quem você é, tão humilde. Isso é raro. O sorriso de Liam vacilou por uma fração de segundo antes de se recompor. Só estou sendo eu mesmo, respondeu, tomando um gole d'água. Enquanto Emma continuava falando, a culpa voltava a corroer por dentro. Ela confiava nele, admirava-o, mas tudo isso se apoiava em uma mentira. Mesmo assim, ele não estava pronto para deixá-la ir. A verdade, porém, tem o estranho hábito de vir à tona. Uma semana depois, Emma se voluntariou em um evento beneficente de alto perfil, ajudando na organização de peças para um leilão silencioso que arrecadaria fundos para jovens em situação de vulnerabilidade. Ela estava concentrada, arrumando uma das mesas, quando um burburinho tomou conta do salão. Yu, quem é aquele? Perguntou uma voluntária, apontando para a entrada. Emma virou-se. Seus olhos se arregalaram. Liam acabara de entrar no salão de baile. Estava impecável, com um terno sob medida. Caminhava com confiança. Todos os olhares se voltavam para ele. O coração de Emma disparou. O que ele está fazendo aqui? Pensou, sentindo o estômago revirar. O organizador do evento caminhou até Liam, apertando sua mão com entusiasmo antes de se virar para o público. Senhoras e senhores, é uma honra receber nosso estimado convidado de honra, o Sr. Liam Parker, cuja generosidade tornou este evento possível. Os aplausos ecoaram intensamente, mas Emma não ouviu nada. O mundo parecia ter virado de cabeça para baixo. Liam Parker, o milionário da tecnologia, o homem que eu achava que era Kevin. Emma esperou até o evento acalmar. Então aproximou-se dele. Liam estava cercado de convidados, com sua postura calma de sempre, mas seus olhos se arregalaram ao vê-la. Emma, disse ele, dando um passo à frente. A gente precisa conversar. Você quer que eu continue com a próxima parte da história? Ela falou com a voz firme, mas fria. Liam assentiu em silêncio, conduzindo-a até um corredor tranquilo, longe do salão principal. Emma cruzou os braços, os olhos afiados como navalhas. Então você é Liam Parker, o bilionário, o filantropo. Vai me explicar por que fingiu ser outra pessoa? Liam soltou um suspiro, passando a mão pelos cabelos. Eu não queria mentir para você. Quando nos conhecemos foi um acidente. Você me confundiu com outra pessoa. E eu gostei da leveza daquilo. Pela primeira vez,
Alguém falava comigo sem me ver, como um símbolo de cifrão. A mandíbula de Emma se contraiu. E aí, você decidiu continuar fingindo? Me deixar me apaixonar por alguém que nem existe? Não, disse Leon rapidamente. Tudo o que eu disse, tudo o que a gente viveu, foi real. Eu só não sabia como contar a verdade sem te perder. Ah, claro, rebateu Emma, a voz se elevando. Sem destruir a ilusão, né? Você tem ideia de como isso é humilhante? Eu confiei em você, Liam. Achei que você fosse diferente. Eu sou diferente, insistiu ele, a voz carregada de desespero. Emma, você é a única pessoa que já me enxergou de verdade, não pelo que eu tenho, mas por quem eu sou. Eu não queria perder isso. Os olhos de Emma se encheram de lágrimas, mas ela piscou rapidamente, afastando-as com orgulho. Balançou a cabeça. Você já perdeu? O coração de Liam afundou enquanto ela se virava e se afastava, os passos rápidos e decididos. Ele estendeu a mão, como se quisesse impedi-la, mas congelou. Não havia mais palavras capazes de consertar o que ele havia quebrado. Naquela noite, Emma estava em seu quarto, encarando os próprios esboços, mas sem conseguir se concentrar. Sua mente era uma tempestade de emoções: raiva, decepção, tristeza. Jenny bateu levemente na porta antes de espiar. Tá tudo bem? Emma balançou a cabeça, uma lágrima escorrendo pelo rosto. Não, não tá. Jenny entrou e se sentou ao lado dela, puxando-a para um abraço apertado. Quer conversar? Emma hesitou, a voz saindo num sussurro. Eu não sei se eu estava me apaixonando por ele, ou pela versão dele que eu achava que conhecia. Jenny apertou o abraço. Seja qual for a verdade, você merece alguém que seja honesto com você. Nunca aceite menos do que isso. Mais tarde, deitada na cama e encarando o teto, Emma tomou uma decisão silenciosa. Ela iria proteger o próprio coração. Liam Parker podia ser encantador, generoso até, mas a mentira doía demais. Por agora precisava focar em si mesma, deixar Liam e tudo que ele escondeu para trás. Do outro lado da cidade, Liam estava sentado à sua mesa, olhando para as luzes da cidade que normalmente o acalmavam. Aquela noite pareciam frias e distantes. As palavras de Emma ecoavam na mente dele. Você já perdeu. O peso do erro o esmagava. Ele não apenas mentiu, ele destruiu a confiança da única pessoa que o via além da fortuna, além da fama. E agora, ela se foi. Eu tenho que consertar isso, murmurou para si mesmo. Claire, sua assistente, entrou no escritório com uma xícara de café fumegante. Noite longa? Liam a olhou, o rosto decidido. Preciso de um conselho. Claire arqueou uma sobrancelha, surpresa. Isso é novo, qual é a situação? É sobre a Emma, disse ele. Então contou tudo o que havia acontecido, a voz carregada de arrependimento. Claire ouviu com atenção, depois assentiu com firmeza. Se ela é tão especial assim, então não adianta só falar. Você vai ter que mostrar. Prove para ela o quanto ela significa para você. Ações falam mais alto do que desculpas. Na manhã seguinte, Liam bateu à porta do apartamento de Emma. Para sua surpresa, foi Jenny quem abriu. Ela o encarou, os braços cruzados. Você tem coragem, hein? Preciso da sua ajuda, disse Liam com a voz sincera, quase suplicante. Por favor. Jenny hesitou, os olhos avaliando-o com cautela, antes de soltar um suspiro cansado. Tá bom. 5 minutos. Dentro do apartamento, Liam explicou seu plano. Ele queria comprar a pequena galeria que Emma sempre sonhou em ter e preenchê-la com suas obras. Tinha passado semanas colecionando secretamente os esboços e desenhos dela, sabendo o quanto cada um significava. Quero que ela veja que eu acredito nela, disse Liam, com os olhos firmes, e que estou disposto a fazer tudo para consertar o que estraguei. Jenny o encarou em silêncio por um longo momento antes de assentir. Ela merece alguém que lute por ela. Então, não estraga isso.
Foram necessárias semanas de preparação, mas Liam mergulhou no projeto como se fosse a única coisa no mundo. Trabalhou com o dono da galeria para organizar a compra e cuidou pessoalmente da curadoria das obras, enquadrando cada desenho com cuidado e iluminando-os de forma a destacar cada traço. O espaço foi transformado em uma verdadeira homenagem ao talento e à visão de Emma. No dia da revelação, Liam deixou um bilhete manuscrito sobre a mesa da recepção, certificou-se de que tudo estava perfeito e, então, se afastou discretamente. Emma voltava para a casa do trabalho quando Jenny apareceu no meio do caminho. Você precisa vir comigo. O quê? Por quê? Perguntou Emma, confusa. Só confia em mim, insistiu Jenny, puxando-a pela mão. Emma seguiu, sem entender nada, até chegarem à pequena galeria que ela admirava há anos. Quando parou diante da porta, congelou. Na placa estava escrito: Exposição Especial. A Arte de Emma Brooks. O coração dela disparou. Entrou com passos lentos. O espaço estava repleto de seus desenhos, paisagens, retratos, esboços cheios de imaginação e alma. Cada pedaço dela estava ali, cuidadosamente exposto. A galeria estava vazia, exceto por um pedestal no centro da sala. Sobre ele havia um bilhete. Com as mãos trêmulas, Emma o pegou. Sua arte merece o mundo. Assim como você merece honestidade, amor e alguém que te enxergue de verdade. Deixa eu tentar de novo. Liam. As lágrimas brotaram nos olhos dela. Reconhecia cada obra, cada linha, cada emoção impressa nos papéis. Era o reflexo de seus sonhos, suas lutas. Foi quando Liam apareceu por trás de uma divisória, o olhar cauteloso, mas esperançoso. Emma, começou, com a voz firme, mesmo com a emoção visível nos olhos. Eu sei que não mereço seu perdão, mas não podia te deixar ir embora sem mostrar o quanto você significa para mim. Emma se virou para encará-lo, as lágrimas escorrendo livremente. Você quebrou minha confiança, Liam. Eu não sei se consigo esquecer isso. Ele assentiu, sem desviar os olhos dela. Eu sei, mas estou disposto a passar o resto da minha vida tentando consertar isso, se você me deixar. Você é a única coisa na minha vida que parece real. Emma desviou o olhar, o coração em conflito. Você me fez sentir como se eu não fosse suficiente, como se você achasse que eu não aguentaria a verdade. Não foi isso, disse Liam, a voz vacilando. Eu estava com medo. Medo de que, se você soubesse quem eu era, fosse me enxergar como todos os outros. Medo de que fosse embora antes que eu tivesse a chance de provar quem eu sou de verdade. Emma hesitou. O sentimento ainda estava ali. Ela o amava, e isso era inegável. Mas confiar de novo era um risco. Talvez, disse ela por fim, em tom suave, algumas coisas mereçam uma segunda chance. Os olhos de Liam se iluminaram, mas Emma levantou a mão. Não estou dizendo que vai ser fácil. Não espero que seja, respondeu ele, com gratidão na voz. Só de você tentar já é tudo o que eu poderia querer. Enquanto os dois permaneciam ali, cercados pelas obras de Emma, a tensão parecia ceder espaço à esperança. Mas, naquela noite, ao sair da galeria, Emma ainda carregava em seu peito a dúvida. Você mudou a minha vida, completou Liam, com um brilho nos olhos e a emoção transbordando na voz. Eu achava que tinha tudo, mas não tinha nada até te conhecer. Você me viu quando eu nem sabia mais quem eu era. Me fez querer ser alguém melhor. Por mim, por você, por nós. Emma sentiu o coração acelerar, o silêncio ao redor intensificando cada palavra. Eu não vim aqui fazer mais um grande gesto, continuou ele, tirando uma pequena caixa do bolso. Eu vim aqui porque você é o meu lar. Ao abrir a caixinha, revelou um anel simples, mas elegante, delicado como tudo o que ele sabia que ela valorizava. Emma Brooks, você me deu uma segunda chance quando eu menos merecia. Agora eu quero passar o resto da vida mostrando que você fez a escolha certa. Casa comigo? Por um instante, o tempo pareceu parar. Emma olhou para Liam, para o homem que a tinha ferido, mas que também tinha lutado com tudo para reconquistar sua confiança. E o fizera,
não com riqueza, mas com verdade. Ela sorriu, os olhos marejados. Sim. A sala explodiu em aplausos e suspiros emocionados. Liam escorregou o anel no dedo dela, e os dois se abraçaram sob as luzes da galeria, a mesma que nasceu do sonho de Emma e do amor que aprenderam, juntos, a reconstruir. E ali, cercados por arte, emoção e recomeços, Emma e Liam deram o primeiro passo de um novo capítulo. Não perfeito, mas real e finalmente verdadeiro. Eu sabia que você era a pessoa certa para mim. O ambiente estava repleto de murmúrios suaves de alegria, enquanto Liam tirava do bolso uma pequena caixa de veludo. Eu te amo pela sua força, pela sua bondade e pela maneira como você vê a beleza em tudo e em todos, continuou ele. Você mudou minha vida de formas que eu nunca imaginei. Então, Emma Brooks, você quer se casar comigo? Os olhos de Emma se encheram de lágrimas, enquanto a sala explodia em aplausos. Ela riu suavemente, enxugando as lágrimas. Só se você prometer que não vai ter mais segredos. Liam sorriu, sua voz firme. Eu prometo. Ela assentiu, estendendo a mão. Então, sim. O casamento deles foi uma cerimônia pequena e íntima, realizada na própria galeria, cercada pelas obras de arte de Emma e pelas pessoas que apoiaram sua jornada. Liam fez uma doação significativa para o programa de alcance da galeria, garantindo que jovens artistas tivessem um lugar para crescer e prosperar. Era o sonho de Emma que se tornava realidade, e agora era o legado deles, compartilhado. Enquanto o sol se punha, lançando uma luz dourada pelas janelas da galeria, Emma e Liam compartilharam sua primeira dança. Eu sou tão feliz de ter me sentado na mesa errada, Emma sussurrou, sua voz cheia de amor. Liam a puxou mais perto, seu sorriso suave. Foi o melhor erro que qualquer um de nós poderia ter cometido. Enquanto a música tocava e seus amigos e familiares observavam com alegria, Emma e Liam começaram um novo capítulo, sabendo que o amor deles superou cada obstáculo e saiu mais forte por isso. Quando a cena se desvanecia, Emma e Liam dançavam sob o calor suave das luzes da galeria, seu amor irradiando pela sala. Somos lembrados de que, às vezes, os maiores momentos da vida surgem de erros inesperados. A história de Emma nos mostra que a confiança, o perdão e o amor podem transformar até os começos mais improváveis em algo extraordinário. É a prova de que, quando dois corações estão dispostos a lutar um pelo outro, tudo é possível. Se esta história tocou seu coração, deixe seu like e compartilhe com alguém que precise de um pouco de inspiração hoje. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal para mais histórias emocionantes de amor, resiliência e o poder das segundas chances. Obrigado por assistir e nos vemos na próxima história.